Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Oi, pessoal. Quero fazer uma live bem rapidinha. Queria que você ficasse comigo aqui, que entrasse comigo, que outras pessoas viessem. Eu quero falar sobre a fé e quero falar sobre os últimos acontecimentos no Senado da República, na Câmara. Eu quero dividir com vocês. Vai ser uma live muito rápida, até porque eu não estava me preparando para fazer live. E de repente, eu fui instado a abrir essa live para falar algo muito importante para vocês, da parte de Deus. Bem, aqueles que estão entrando agora, isso será muito rápido também, né? Nós estamos vendo os acontecimentos no Brasil. Muita coisa não nos surpreende mais e muita coisa nos surpreende. E nesse momento, o que bate mais dentro de nós é o desânimo. Depois que você luta, dá 2 passos para frente, de repente você tem a sensação de que está andando para trás. Bem, os deputados assumiram a Câmara e nós assumimos o Senado. E eu fiquei na mesa do Senado, e isso eu quero contar para vocês, porque eu fui instado, recebi uma mensagem do senador Portinho, e nessa mensagem ele fala comigo: eu acho que você precisa dividir essa experiência de oração, de fé, com as pessoas do Brasil. É verdade que nós assumimos o Senado, eu me assentei ali na cadeira da presidência e resolvi colocar uma corrente com cadeado nos meus braços e também nas cadeiras que ali estavam. E todos que se assentavam ali, necessariamente estavam sentados numa cadeira que estava acorrentada, e muitos se assentavam, puxavam a corrente e colocavam em cima das pernas. Simbolicamente, nós estávamos acorrentados aos nossos valores, à nossa determinação, à nossa crença, determinados de chegar em algum lugar e de uma maneira resiliente, mas corajosa, não sair dali. Por isso eu peço a você que permaneça comigo, que eu vou lhe dizer exatamente o que aconteceu. Bem, o que aconteceu? Eu me acorrentei ali, né? Muita gente no Brasil orando, fruto das ruas, fruto da movimentação das ruas, de um povo que quer ser verdadeiramente livre, que quer um país democrático, de um povo que não quer ditadura, de um povo que está inconformado com a ditadura do Supremo Tribunal Federal, com a escalada de Alexandre de Moraes, com o cala-boca do Supremo nas pessoas, com as condenações ilegais, e o povo foi para as ruas pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Ação dos senadores, impeachment de Alexandre de Moraes, pedir anistia e pedir que também acabe-se esse foro privilegiado, porque é uma arma de chantagem da Suprema Corte, se é que temos corte, em cima dos deputados federais. Então, veja bem, nós nunca imaginamos, com o maior esforço que nós fizéssemos, que nós chegaríamos a 40 assinaturas. O máximo foram 36 assinaturas. E nós fomos para a rua. O que ocorreu dentro do Senado foi a movimentação da rua, foi a movimentação do povo. Mas eu quero contar a vocês como chegou a 41 votos. Porque com muito esforço, luta e convencimento, chegou-se a 40 votos. E ontem, na madrugada, um grupo de senadores foi ter uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre, que há 15 dias desapareceu. Ninguém conseguia falar, nem os mais próximos, senador Marco Rogério, senador Flávio Bolsonaro,
E nós precisávamos ser ouvidos, nós precisávamos dar o recado das ruas, nós representamos um povo, e o fato é que nós fomos convencendo de forma muito lenta, mas chegamos aos 40. E nos 40 estagnou. Nós precisamos de 41. Pois bem, o que aconteceu com o senador Portinho? E por que ele me mandou uma mensagem me pedindo para que eu fizesse uma live, que eu contasse para o povo esse milagre que ocorreu? Eu vou contar para vocês. O que aconteceu é que, depois desse encontro das lideranças, eu não fui. Eu fiquei no Senado, não saí do meu posto. Estou aqui com olheira aqui, porque sem dormir, né? Me mantive ali o tempo inteiro, com um propósito, de chegar às 41 assinaturas, para fazer o registro, porque esse é o rito para que o presidente Davi receba e dê andamento. Calma. Eu sei que você está estressado com as entrevistas que ele tem dado e as notícias que têm saído, de que ele não vai pautar a anistia. Mas veja a ação de Deus. O tempo de Deus não é o tempo de Davi. E depois Davi não é Deus. Ele não conduz a história. Veja vocês. Às 8 horas da manhã, todos estavam lá, quase todos. Lá estava Rogério Marinho, lá estava o astronauta, lá estava Jorge Seife, o senador Wilder, o senador Wellington Fagundes, o senador Portinho, o senador Girão. Todos estavam ali. Na manhã, 8 horas da manhã. Mas não tinha 41, só tinha 40. E aqueles que tínhamos possibilidade, ligamos, tentamos, por favor, assina. E até dizíamos a outros, você vai para a reeleição. O povo está vendo, o povo está clamando. Você está vendo essa ditadura. Que medo é esse de Alexandre de Moraes? Que medo é esse? Mas as pessoas diziam não. E outros, claramente, líderes de partido, dando declaração que não assinaria impeachment de maneira nenhuma. O porquê disso? Assinar um impeachment de quem está cometendo crime é cometer crime? Está errado? Ora, ou está comprometido, comprometeu a palavra, ou está comprometido, não é? Não sei. Está sendo chantageado? Não sei. Mas eu não sei por que não assinar. Pois bem, não assinava. Não aparecia a assinatura. O senador Marco Rogério, que eu quero honrar. E o senador Flávio, o esforço que eles fizeram, telefonando, indo, batendo na porta, indo na casa. O senador Rogério Marinho, mas nada. Tentaram insistir com 3 senadores. Nada. Bem, estávamos sentados na mesa o senador Portinho, o senador Wellington Fagundes, eu, o senador Girão e o senador Wilder, um espírita. Os outros são católicos, não sei se praticante ou não, senador Wilder, senador Portinho. E o Wilder dizia assim, gente, quando vocês falam que é a luta do bem contra o mal, eu não sei o que é isso, porque eu só sei fazer o bem. Eu não sei o que vocês estão falando. A luta é espiritual, Wilder. Eu dizia. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra potestades. E o inferno se levantou. Creia, o inferno se levantou. O Brasil está vivendo uma luta no mundo espiritual. Deus está pelejando em nosso favor. Está nos guardando, mas Satanás se levantou. Se levantou com seus instrumentos, se levantou com os seus, e essas entidades, essas legiões, têm agido de forma muito firme no Brasil, oprimindo, desmoralizando, oprimindo, levando as pessoas ao desespero, massacrando famílias, como aí está o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu dizia, a luta é espiritual, senador Wilder. Ele falou, agora eu estou entendendo essa questão do bem contra o mal. E realmente,
Tenho mal. Tenho mal. O senador Portinho me disse, por que você não faz uma oração? Porque vai dar 11 horas. E o comprometimento de palavras é que 11 horas o senador Davi ele ia abrir a sessão remotamente. Mas com esse compromisso de ter 41, nós sairíamos da mesa. Mas não tinha como sair. Porque não tinha 41, só tinha 40. Presta atenção. O senador Portinho, católico, bateu a mão na minha perna e falou, você podia fazer uma oração, Magno. Uma oração para Deus. Nós estamos precisando de uma oração agora. Eu falei, vamos orar. Muita gente tinha ali no plenário, mas tínhamos nós sentados do mesmo lado. Vou repetir. Senador Portinho, senador Wilder, senador Wellington Fagundes e senador Girão. Nós abrimos as nossas mãos e eu disse, Jesus disse, tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Sobre a fé, é tudo que a palavra trata. Jesus disse, se pedis em meu nome, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se espera. E os sinais seguirão os que creem. E eu disse a eles, eu creio. Vamos crer e vamos orar. Nós começamos a orar. Eu disse, Deus, nós não temos forças. Nós já estamos aqui há 56 horas. Esvaídos fisicamente. E eu peço ao Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Nós cremos para que o Senhor haja em nosso favor. Nós precisamos de uma assinatura, Senhor. Tão somente para que se complete 41 assinaturas. Ó Deus, o Senhor que está acima de todas as coisas. Sabemos que os teus olhos estão sobre nós, que as tuas mãos estão sobre nós e que essa luta não é humana, viu, gente? Essa luta é espiritual. Essa luta é espiritual. E eu disse, tem um povo orando, tem uma igreja orando, tem pessoas rezando, tem pessoas que creem, tem pessoas lutando conosco no mundo espiritual, em todo esse país. Senhor, eu vou continuar aqui, mas ó, Deus opera um milagre. Em nome de Jesus sempre. O nome de Jesus é um cheque em branco que Deus nos dá. Você preenche do valor que você quiser, se você tiver fé. Se creres, verás a glória de Deus, é a fé. E quando nós terminamos de orar, amém. Com 5 minutos, o senador Rogério Marinho apareceu e falou, já está no sistema. O senador Laércio de Sergipe, o senador Laércio de Sergipe, acabou de assinar. Então formou-se 41 assinaturas. Glória a Deus, tudo bem. Que bênção. 41 assinaturas. Nós temos como protocolar, é um processo. E agora, nós vamos trabalhar e orar e pressionar o presidente Davi. Sim, foram 5 minutos. Aí hoje, eu fui à embaixada da Itália conversar com o embaixador sobre a Carla Zambelli. Eu quero que orem, porque eu estou indo lá visitar a Carla Zambelli e ver o que nós podemos fazer dentro dessa luta espiritual que nós estamos vivendo. Quando eu chego na minha casa, eu abro o meu telefone, tem uma mensagem do senador Portinho dizendo, Magno, eu gostaria, e as pessoas precisam saber desse milagre. Eu não fiz contagem. Quando nós fizemos a oração, foram exatamente 5 minutos depois da oração, a última assinatura apareceu. Eu disse, meu Deus, realmente, foi depois da oração, 5 minutos depois, se formou 41 assinaturas. Eu vim aqui para dizer a você, não desista, creia. Em qualquer área da sua vida. Está desempregado,
enfermidade. Eu quero dizer em qualquer área da sua vida, com seus filhos. É vício. Está desanimado com o Brasil, depois de tanta luta, de tanto esforço, quase 100 deputados acamparam-se dentro da Câmara dos Deputados. O deputado Hélio Lopes foi tirado da Praça dos Três Poderes porque se assentou e colocou uma barraca e uma mordaça, porque nós estamos vivendo dias de mordaça mesmo. Mas o povo, mesmo assim valente, foi para as ruas, e aí eu cumprimento o meu povo do Espírito Santo. Povo valente que foi para as ruas, que subiu a ponte, foi para a Praça do Papa e continua no Brasil com muita fé. Mas bate o desânimo quando abre as redes sociais e diz, o senador Davi diz que mesmo tendo 80, ele não colocará, mesmo tendo 81, desvalorizando o próprio voto dele. Mas, gente, não desanima não. Sabe por quê? Porque ele não é Deus. A hora e o tempo é Deus que conduz, e Deus está conduzindo. Eu nunca imaginei que chegaria a 41 assinatura. E agora, eu entrei esvaído, com muito sono, cansado. Minhas pernas estão muito inchadas, acho que em função da minha recente cirurgia e muito tempo sentado ali, com as pernas para baixo, sem movimentação. Estou com meus tornozelos muito inchados. Eu recebo essa mensagem do senador Portinho, dizendo que Deus lhe abençoe. Conta isso para o povo. O povo precisa saber que foi a oração que trouxe o último voto. O Espírito de Deus pode mover o coração de Davi. A Bíblia diz que Josué orou, o sol parou. Deus é Deus todo o tempo, não só naquele tempo. A palavra de Deus é verdade o tempo inteiro. Deus é Deus de milagres, é Deus do impossível. Então, não vai colocar para votar. Esquece, isso é só um homem verbalizando aquilo que ele não conhece. Por que ele se tornou presidente daquela casa? Eu fui senador com ele 4 anos. Ele não fez nada de expressão que o pudesse levar ali. E viu o dia em que o Onix, juntamente com o senador Wilder, lançaram a candidatura de Davi. Eu tinha perdido a eleição, 2018 eu tinha ido embora. Eu fiquei pensando, meu Deus, elegeu Davi contra o Renan. Nunca vai dar certo. Mas eu fui embora. Eu estava internado. Estava no hospital, olhando pela televisão quando aconteceu a eleição dele. E não foi diferente de mim, que sentei na cadeira também e não saí. Naquela eleição ele sentou na cadeira também e não era... Ele só era um candidato, ele não era o presidente. E não saiu da cadeira. Mas o fato é que, diante de tantas forças políticas articuladas ali dentro, do nada, Deus te deu, Davi, a oportunidade de ser senador e ser o presidente daquela casa. Você que é judeu. Ora, ninguém pode com Deus. Então, eu estou falando para o povo do Brasil, não desanime com o que você está lendo, com o que você está ouvindo, que Davi falou. O que Davi falou no mundo espiritual para Deus não vale nada. As articulações, eu vi uma entrevista do senador Cid dizendo que nem que venha a assinatura dos lixeiros de São Paulo. Olha, lixeiro é um cidadão que trabalha recolhendo lixo, não é? Mas é um trabalho, é digno, não é? É digno. As pessoas que trabalham nessa área de limpeza, nem que venha a assinatura dos lixeiros de São Paulo, Davi não vai colocar. Que tem 80, ele não vai colocar. Ele antecipou isso numa entrevista e ainda disse que vai entrar contra o senador Magno Malta na comissão de ética. Ele pessoalmente vai entrar contra mim, porque eu me acorrentei ali, acorrentei meus braços ali na mesa do Senado e disse, eu só saio daqui morto, ou seja, eu só saio daqui com 41 assinaturas, que elas vieram. E ele disse que vai entrar contra mim, porque ele acha que isso é um crime. Mas não tem nenhum problema ele entrar contra mim, porque aquelas correntes, se elas tivessem machucado, só machucaria a mim, não machucaria ninguém. É muito menor, é muito menos do que pegar uma retroescavadeira ou um trator
para tentar atropelar pessoas, não é? Então, é tão diferente. Estou em paz, tranquilo, acreditando em Deus. Então você que está me ouvindo agora, você que é patriota, você que é cristão, não importa, católico, espírita, evangélico, continue orando. Obrigado pelas orações, obrigado pelos pastores, pelas manifestações, pelos religiosos, muito obrigado. A mãe de Tarcísio foi no meu gabinete. Tarcísio, a sua querida mamãe, uma mulher de Deus, foi no meu gabinete e impôs as mãos. Eu fiquei sabendo depois, nas minhas fotos, lá no meu gabinete, orando por mim, pedindo a Deus pela minha vida e pela vida do filho dela. Obrigado a todo mundo que está orando. Era isso que eu queria contar para vocês, que o último voto para formar 41, ele foi fruto de oração. Foram 5 minutos depois. Senador Portinho, obrigado por ter me chamado para fazer oração. Senador Wilder, que estava do lado e que sentiu essa presença de Deus. Senador Wellington, senador Girão, que estávamos juntos naquele momento tão importante. Então quero dizer a você, é muita conversa. Ah, Hugo Mota não vai pautar nada. Foi tudo em vão, não foi em vão. A luta não foi em vão, ela precisa continuar. E realmente eles não combinaram nada com o Hugo Mota. Foram com os líderes. E quem vai fazer a indicação para colocar para votar a anistia dos nossos irmãos, para votar o fim do foro privilegiado, serão os líderes. É compromisso de líder, não é compromisso com o Hugo Mota. Então tenha paz, confia em Deus, não desista, não desista. Nosso Deus é o Deus que em 5 minutos ele arruma mais um voto, ele pode triplicar os votos. Deus, com um sopro, pode tirar qualquer autoridade do lugar onde ela estiver. Porque quem são elas? Quanto mais soberbo o homem se sente, quanto mais altivo o homem se sente, quanto mais empoderado ele pensa que é, menos ele é. Porque grande é Deus. O controle é de Deus. Então continue confiando, não desanime, porque o Brasil certamente será livre. Deus nos livrará. O nosso povo será livre. Essa cadeia se quebrará pelo poder de Deus, através da oração. Obrigado todos que estão orando. Eu falo isso em nome da irmã Hilda. Que Deus abençoe você. Continue tendo fé. Continue acreditando. Porque Deus existe. Assim como Satanás vem usando todos os seus instrumentos no final dos tempos. Nós estamos vivendo na antessala do anticristo. Governos globalistas. Nós estamos vivendo numa ditadura. E ditadores não acreditam em Deus. Eles acreditam na força do Estado. É o poder pelo poder. O Deus é o Estado. Eles não creem em Deus, são ateus. E nós já estamos vivendo nesse estado totalitário. Mas nós cremos em Deus. E o nosso evangelho é a grande barreira para os ateus. Creia. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Muito obrigado pela sua atenção.